Fala galera do canal Chipados, quer conhecer em detalhes a história do primeiro álbum do Iron Maiden de forma profunda? Então vem comigo! Hoje é o primeiro capítulo da nossa discobiografia Iron Maiden, onde a cada vídeo a gente vai tratar de forma profunda todos os detalhes de cada álbum da, vamos falar assim, discografia do Iron Maiden. E hoje não poderia ser diferente, a gente vai começar com o primeiro álbum da banda. O Iron Maiden, antes de lançar o seu famoso primeiro álbum, ele na verdade é uma banda que todo mundo pensa que era uma banda de 1980, mas o Iron Maiden já tinha uma longa carreira, né? E pelo menos 8 formações, pelo menos que eu vou citar agora, foram muito importantes para o Iron Maiden chegar à conclusão, para conseguir realmente chegar ao lançamento do seu primeiro álbum. Em todas as formações, a única pessoa que sempre manteve foi o líder da banda, o baixista Steve Harris. Mas com menções honrosas, a gente vai citar pelo menos essas 8 principais, que são elas. De 1975 a uma parte de 1976, a gente teve a seguinte formação: Steve Harris, Paul Day, Dave Sullivan, Terry Hansen e Ron Matthews. Depois, final de 76 e parte de 77, nós tivemos outra formação importante, que foi Steve Harris, Dennis Will Cook, Dave Murray, Ron Matthews e Bob Sower. Já no restante de 1977, a gente teve outra formação também muito importante, que foi Steve Harris, Dennis Will Cook, Terry Wapham, Thunderstick e Tony Moore. Já no início de 78, durante 78 e uma parte de 79, nós tivemos outra formação também grandiosa, que foi Steve Harris, Dave Murray, Doug Sampson e Paul Dayano. Ainda em 79, tivemos outra formação, outra modificação da banda, que foi Steve Harris, Dave Murray, Doug Sampson, Paul Dayano e Paul Klein. Ainda em 79, mais uma grande mudança: Paul Dayano, Dave Murray, Paul Todd, Steve Harris e Doug Sampson. Em 79, mais uma mudança: Paul Dayano, Dave Murray, Tony Parsons, Steve Harris e Doug Sampson. E já no finalzinho de 79 e início de 80, a gente teve a formação que, propriamente dito, gravou o primeiro álbum, que foi Steve Harris, Dave Murray, Paul Dayano, Clive Burr e Dennis Stratton. Segundo Steve Harris, todas essas mudanças de formação, elas foram necessárias, porque ele tinha de forma, vamos falar assim, definida aonde o Iron Maiden ia chegar. Então ele considera que todas as pessoas que passaram pela banda são importantes, mas da mesma forma ele sentiu a necessidade de haver todas essas modificações até chegar àquela formação que realmente conseguiria criar a sonoridade única que o Iron Maiden desenvolveu. Na verdade, Steve Harris já possuía toda a ideia musical, a logística e empresarial aonde ele queria que o Iron Maiden chegasse. No finalzinho de 78, o Iron Maiden gravou sua primeira demo tape com 4 canções. Exatamente, e o Iron Maiden tinha uma ideia que com a gravação dessa demo tape, eles poderiam conseguir mais shows ao vivo e agendar uma carreira para a banda. A demo tape foi gravada no Space War Studios em Cambridge. A banda na época apresentou uma cópia dessa demo tape para Neil Kay. Neil Kay era quem geria um clube de heavy metal chamado Bandwood Heavy Metal Soundhouse, localizado em Kingsburgh Circle, no noroeste de Londres. Após ouvir a fita, Neil Kay começou a rodar ela de forma direta dentro da Soundhouse. E aí o que aconteceu? A música Prowler surpreendentemente atingiu o primeiro lugar e era a mais requisitada da casa. O setlist que era apresentado na casa aparecia na revista Sounds, e por incrível que pareça, o Iron Maiden era escolhido como a banda mais representativa e a canção Prowler estava em primeiro lugar. A partir disso, Neil Kay focou para que a banda pudesse se apresentar dentro da Soundhouse. E o que aconteceu era que toda vez que a banda tocava, os ingressos praticamente se esgotavam. Essa união de Neil Kay e Steve Harris era exatamente o que eles precisavam. O sucesso foi tamanho que o Iron Maiden finalmente conseguiu ser headline no Marquee em Londres, né, que é uma grande casa de shows, e realmente a lotou. Nesse meio tempo, a popular revista semanal de música Sounds se voltou para a cena heavy metal e começou a formar a lista dos 10 mais do heavy metal, baseada nas coisas que Neil estava tocando no pub. Então, Prowler atingiu o primeiro lugar das paradas. Uma cópia dessa demo tape também acabou parando na mão de Rod Smallwood, que mais tarde se tornou o empresário da banda. Devido a todo esse sucesso, a banda então lança o seu primeiro EP. E esse primeiro EP acabou tendo exatamente uma forma de homenagear essa casa de shows a Neil Kay e Rod Smallwood, que foi The Soundhouse Tapes, que foi
foi lançado no dia 9 de novembro de 79. A The Sound Rose Tape apresentava 3 canções, as faixas Invasion, Iron Maiden e Crawler. Todas essas 3 faixas foram compostas por Steve Harris. Por incrível que pareça, existia a 4ª canção da demo anterior, que era Strange World, mas Steve Harris não ficou satisfeito com a produção e acabou retirando a canção de sair no EP. Mesmo contendo apenas essas 3 faixas, foi um sucesso absoluto e venderam em poucas semanas 5.000 cópias da The Sound Rose Tapes. O que levou em dezembro de 79 o Iron Maiden a fechar um contrato para lançar seu primeiro álbum pelo selo EMI. Na época, Dave Murray já queria ter como parceiro de guitarra Adrian Smith, que na época não aceitou o convite para entrar no Iron Maiden e acabou, na verdade, dando abertura para que acontecesse a contratação de Dennis Stratton para ser o guitarrista ao lado de Dave Murray. O curioso é que Cliff Burr entrou na banda para ser o baterista justamente por indicação de Dennis Stratton. Antes do primeiro álbum chegar, em 8 de fevereiro a banda lança o single Running Free. Running Free trazia 2 canções, a canção Running Free e Burning Ambition. A arte da capa desse single é bem interessante. É a primeira aparição do futuro mascote Ed, apesar de aparecer com com o rosto um pouco, vamos falar assim, escuro, ainda não dando para perceber, e ainda existiu um muro mostrando uma perseguição do grande Ed, né, que é uma espécie de zumbi, e dentro desse muro tinha conotações e demonstrações de apoio a várias bandas, eram como se fosse uma homenagem. No muro dá para se perceber nomes importantes, como os nomes das bandas Scorpions, Judas Priest, AC/DC, Sex Pistols e até mesmo Led Zeppelin. O motivo do Ed sair com esse rosto não bem demonstrado é porque a banda queria guardar o segredo até o lançamento do álbum oficial. Um detalhe importante desse single é que a versão de Burning Ambition que conta ainda não era Clive Burr e nem era Dennis Stratton, tanto na guitarra quanto na bateria. Por quê? Porque na verdade ela ainda havia sido gravada quando a banda possuía apenas 4 membros daquelas formações que a gente citou. E é importante lembrar que antes de Steve Harris formar propriamente dito o Iron Maiden, ele teve a banda Gypsy Kiss. E lá que essa canção foi composta. Então ele trouxe, na verdade, ele migrou essa canção da sua antiga banda. Já em 15 de fevereiro de 1980 sai uma coletânea das bandas de New Wave of British Heavy Metal, né, chamada Metal for Mutas. E ali sai 2 canções do Iron Maiden, sendo elas as canções Sanctuary e até mesmo a canção na sua versão, vamos falar assim, primária, de Right Child, que não estaria no primeiro álbum e ainda seria colocada apenas no segundo álbum da banda, o futuro álbum Killer. O lançamento dessa compilação foi muito importante, porque colocou o Iron Maiden na estrada e permitiu com que fizessem o quê? Vários shows para que a banda se tornasse mais conhecida. E aí, finalmente, no dia 14 de abril de 1980, a banda finalmente conseguiu lançar o seu primeiro álbum intitulado Iron Maiden. O lançamento oficial do álbum aconteceu, na verdade, no dia 14 de maio de 1980, através do selo EMI Records no Reino Unido, e alguns meses depois nos Estados Unidos via Harvest Capitol Records. A formação de época, na verdade, que gravou o álbum, a gente já sabe que foi Steve Harris, que tocava baixo e fazia backing vocals, Dave Murray, que tocava guitarra, Paul Dayano, que era o vocalista principal, Clive Burr na bateria e Dennis Stratton, que fazia guitarra e também back vocals. É muito bacana também de lembrar que nessa mesma data quem estava lançando um álbum era o Judas Priest, com seu grandioso British Steel. É importante lembrar que este álbum, na verdade, ele tentou ser produzido por 2 produtores diferentes antes de chegar em Will Malone. Foi o produtor Guy Edwards, que entregou uma sonoridade que, segundo Steve Harris, ficou muito suja. O segundo foi Andy Scott, que na verdade não agradou Steve Harris, pois achava ruim a forma que Steve Harris equalizava o seu baixo.
coisa inacreditável. Uma das marcas registradas do Iron Maiden viria a ser no futuro exatamente o contrabaixo de Steve Harris. E ele considerava que a forma que Steve Harris tocava o baixo era ruim e desagradável. Então o Will Maloney acabou assumindo o cargo, mas na verdade ele funcionou mais como uma espécie de engenheiro de som, pois Steve Harris acabou fazendo uma espécie de coprodução, praticamente direcionando como que seria feito a produção do primeiro álbum. O vocalista Paul Diano disse em uma entrevista à Eon Music as seguintes palavras: "Amo as músicas do primeiro álbum, mas não suporto a gravação. As músicas são incríveis, mas para fazer justiça a elas, teria de ser regravado. Não remasterizado, regravado. O Will Maloney era engenheiro de som de Mike Oldfield, ou algo assim, e isso me irrita, porque falta algo ali." O álbum foi muito bem recebido por público e crítica. No Reino Unido alcançou inclusive a posição de número 4 nos charts ingleses. E o mais importante, foi certificado disco de platina. Incrível que pareça, nos charts americanos a banda não conseguiu romper a barreira e não ficou, na época, com o disco nem entre as 200 posições da Billboard 200. Quem desenhou a capa do álbum foi ninguém menos que um artista que, no início, Rod Smallwood fez uma visita à EMI antes de lançar o álbum e tinha visto uma arte interessante na parede, perguntou quem havia feito, e era ninguém menos do que Derek Higgs. E Derek Higgs acabou desenvolvendo essa capa. E também foi ideia de Rod, na verdade, naquele single Running Free, já não mostrar, só criar uma suspeita do que estava por vir, guardando a novidade exatamente para esse álbum. Em 1995, o próprio Derek Higgs desenvolveu uma outra capa, vamos falar assim, de forma diferente, para ser lançada nessa versão em CD, que apresenta algumas coisas diferentes, como, por exemplo, 2 faixas multimídias. E é interessante que essa coleção Enhanced, as capas receberam uma modificação. Então dá para se perceber corretamente. Essa aqui é a versão original, né, que foi feita do álbum clássico, e também essa aqui já é a versão de 95, onde sofreu uma alteração. Já nas edições atuais, voltou-se ao normal a apresentar essa capa tradicional. Derek Higgs assinou as principais capas do Iron Maiden, sendo representativo e ficou de forma fixa até o ano de 1978. Ed, na verdade, acabou se tornando o mascote da banda e se tornou peça obrigatória praticamente em todas as capas do Iron Maiden. Então, cada capa, o Ed passa por uma modificação e uma adaptação ao contexto das letras e da sonoridade de cada álbum. Em 1992, com o álbum Fear of the Dark, foi a primeira vez que Derek Higgs parou de fazer as capas. Mas lembrando que o fabuloso álbum Brave New World já houve uma retomada onde ele voltou a fazer uma capa para o Iron Maiden. E nada mais bem organizado do que justamente com a volta de Bruce Dickinson. Uma coisa muito bacana é que Derek Higgs sempre assina as suas artes. E a gente pode perceber que em todas as capas ele coloca a sua assinatura, que é como se fosse aquele negócio tipo onde está o Wally. Se a gente for pegar aqui o primeiro disco, a gente vai perceber que ele fez uma assinatura exatamente aqui, ó, aonde está esse tijolo, né? Então todos os álbuns que o Derek Higgs desenhou para o Iron Maiden, vocês podem procurar que vai existir a assinatura dele, que é na verdade este símbolo apresentando que a capa foi desenhada por ele. É importante lembrar que a ideia do Ed ela foi já criada desde 1978, né? E que depois foi se materializando. E foi Derek Higgs que deu exatamente vida, propriamente dito, para que vamos falar assim, o Ed se tornasse o verdadeiro mascote, não só do Iron Maiden, mas o mascote mais representativo da história do heavy metal. Se a gente for observar na contracapa do disco, a gente vê que aqui mostra uma espécie de show da banda e mostrava a logo da banda com a capa do Ed the Head, ou seja, era apenas uma cabeça. Essa cabeça, que era uma espécie de máscara, ela jorrava sangue pela boca e logo em seguida, né, soltava uma espécie de fumaça. E a gente já consegue perceber mais ou menos esse detalhe. Então era muito interessante essa questão. E é bacana entender que o Derek vai aproveitar a ideia e vai colocar uma espécie de cabeleira punk no Ed, né? Por isso que muitas vezes o Steve Harris disse que não, mas existe uma grande associação do movimento da sonoridade punk com o Iron Maiden, apesar do Iron Maiden ser uma banda clássica de metal. O álbum começa nada menos com uma canção Prowler. A canção Prowler possui um riff pegajoso e uma introdução de wah-wah realmente mais do que marcante.
verdade, o sentido da letra da canção dessa música, ela fala sobre uma pessoa que fica perambulando, uma espécie de voyeur, de observador. E dá para se entender que o contexto é como se fosse uma pessoa observando, é como se fosse alguém que estivesse à espreita, observando principalmente as mulheres. Já a canção Remember Tomorrow, ela possui uma melodia que varia entre uns sons pesados e partes mais melosas. E ela foi composta por Steve Harris e também por Paul Dayano. Paul Dayano, essa música ela refere-se a uma homenagem ao seu avô. E pelo que a gente vê na letra, dá para ter uma ideia de que o avô dele era possivelmente uma espécie de piloto, que inclusive dá-se a entender que participou da Segunda Guerra Mundial. Já a próxima faixa, que é a Running Free, ela já representa mais essa questão da liberdade. E ela foi escrita praticamente a letra por Paul Dayano, onde ele lembra mais sobre o seu período de juventude. Fala sobre um jovem que não tem muito destino, é como se fosse uma pessoa na autoestrada pedindo carona e sem um destino certo, como se ele quisesse conhecer o mundo. Na sequência, o álbum apresenta sua melhor canção, a fantástica Thunder of the Opera. Considera, inclusive, que a canção Thunder of the Opera, ela foi tão importante que 10 anos depois, ela se tornou a música marco do heavy metal, dando o mesmo sentido que o Black Sabbath deu em 1970. Eu considero que em 1970 o Black Sabbath deu o pontapé inicial do metal. E Thunder of the Opera, em 80, do Iron Maiden, deu como se fosse um novo passo para uma nova direção do heavy metal. Então, considero ambas as músicas de níveis idênticos de importância. Na sequência, nós temos a instrumental, uma coisa não muito comum para bandas de metal, que é a canção Transylvania, que sem dúvida nenhuma é baseada no romance de Bram Stoker, né, Drácula. E ele fala exatamente sobre a Transilvânia, né, que era a região onde vivia o Conde Drácula e todo um contexto. Drácula é um conto extremamente difundido na cultura ocidental, né? E a gente já teve vários filmes, e inclusive o livro é um clássico supremo, onde todos deveriam ter a oportunidade também de ler. Na sequência nós temos a balada Strange World, que fala sobre drogas. Ela me lembra muito sobre a questão Comfortable Numb, do Pink Floyd. E é importante observar que era a música que Dennis Stratton mais gostava, justamente por ter um caráter meio progressivo. A letra, ela fala uma coisa bem interessante, ela fala de uma pessoa cansada desse mundo, não vendo muita estrutura, então ele pede para que a gente possa viver num mundo de fantasia, num mundo delirante. Daí dá-se entender que é de forma metafórica que ele está falando sobre o uso de drogas. Na versão em CD, e também é importante lembrar que na versão que o LP saiu norte-americano, existia a canção também complementar chamada Sanctuary, né? Que nas outras gravações não possuía, mas na versão Enhanced em CD, que é essa versão de 1995, a gente passa a ter todo o álbum, inclusive a inclusão dessa canção Sanctuary. Uma coisa importante observar é que a canção Sanctuary, quando você entra, por exemplo, em plataformas digitais como o Spotify, ela não consta no setlist do primeiro álbum. Então, por isso que eu fico sempre falando, é importante ter a mídia digital, mas também não esquecer da questão da mídia física. Algumas vezes os trabalhos vão ter algumas peculiaridades bem diferentes e que para todo fã é indispensável. A música Sanctuary, em sua letra, ela retrata, na verdade, sobre a questão de uma pessoa que cometeu uma espécie de assassinato e ela tenta ocultar o que ela fez, porque justamente esse assassinato ocorreu em um santuário. Então, quer dizer, um tema de terror. É a tendência do heavy metal, essa ideia de mexer com o obscuro, com o homem se tornando um escravo materialista e trabalhando também com os pensamentos e com o folclore, vamos falar assim, das lendas urbanas. Sanctuary também foi lançada como single independente, né? Era uma forma de completar e permitir com que em lugares como a Inglaterra, as pessoas, apesar de terem adquirido o primeiro álbum, elas terem também acesso a essa canção. Então, o single Sanctuary é constituído de 3 canções. A própria Sanctuary, ao vivo
da canção Drifter, que estaria presente apenas no segundo álbum da banda, Killer. Cover da banda Montrose, né, do álbum Paper Money. O single saiu em versões de 7 e 12 polegadas, sendo que a de 12 polegadas também incluía a canção Prowler. A próxima canção do álbum foi a canção Charlie the Helot. É a única canção composta exclusivamente por Dave Murray e ela é praticamente uma música que fez uma espécie de trilogia. Ela fala sobre experiências vividas por uma, vamos falar assim, uma acompanhante, uma prostituta. Era uma forma dele colocar as dificuldades e o que ela vivia. E essa música ela foi dividida com uma espécie de trilogia, sendo que a primeira canção, que é Charlie the Helot, ela aparece no primeiro álbum. Também ela tem uma continuação, como se fosse a parte 2, continuando a saga de Charlotte, né, que é a Two and Two Acacia Avenue, que continua essa história. Depois, dando sequência à história de Charlotte, temos a canção Hooks and You, que também está presente no No Prayer for the Dying. Fechando a saga de Charlotte, a gente tem a canção From Here to Eternity, né, do álbum Fear of the Dark. Ou seja, começou com o primeiro álbum, mas ela foi sendo feita uma sequência. Se você ouvir essas canções em ordem, você terá toda a saga do que aconteceu e como foi a vida dessa prostituta, que na verdade é uma personagem para eles colocarem as dificuldades que esse tipo de profissão leva e quais os destinos que uma pessoa pode ter participando desse mundo, né? Que é um mundo um pouco obscuro. Para fechar o álbum, a música Iron Maiden, que é a música que dá faixa ao álbum e a banda, é a música, sem dúvida nenhuma, uma das músicas mais tocadas. E nunca a banda deixou de apresentar em seus shows essa canção. E eu acredito que ela caiu muito bem, né, como uma das principais canções do Iron Maiden. Importante lembrar que a música Iron Maiden se refere a um instrumento de tortura que era usado na Idade Média. E é exatamente sobre isso que a música retrata. E ela fala sobre essa questão da donzela de ferro, que era, na verdade, uma espécie de vamos falar assim, de sarcófago que era colocado numa pessoa e quando você pressionava aquela pessoa, ela era como se houvesse adagas que iam perfurando a pessoa. Então é, na verdade, um instrumento que fala sobre a questão da tortura. E muitas vezes, muitas dessas pessoas que foram torturadas, elas foram torturadas em vão ou eram inocentes. É o que a música tenta retratar. Eu acho muito interessante essa ideia do Iron Maiden abordar que o próprio homem, muitas vezes, tem a capacidade de criar objetos de tortura e utilizar contra o próprio, vamos falar assim, irmão, em uma vida. A sorte é que foi um instrumento medieval e que esse tipo de coisa foi, na verdade, vamos falar assim, banalizado e se extinguiu. Mas a gente nunca pode esquecer os passos históricos para perceber que teve pessoas que viveram durante esse período, vamos falar assim, de trevas. Fato bacana também é perceber que em 82, lá na frente, vai entrar o Bruce Dickinson. E uma das provas que esse disco, sem dúvida nenhuma, é um disco mágico e que todas as suas canções foram importantes, é que Bruce Dickinson entrou e ele acatou de forma geral todas as canções que a banda vem tocando. E inclusive, no decorrer dos anos, o Bruce Dickinson topou e já cantou praticamente todas as canções do primeiro Iron Maiden em algum momento. Então a gente consegue ter versões onde Bruce Dickinson praticamente faz uma espécie de releitura do primeiro álbum, que é bem interessante para os fãs mais, vamos falar assim, mais xiitas, aqueles que gostam especificamente, que acham que o Iron Maiden só funciona com Bruce Dickinson. E é bacana porque o primeiro álbum, de certa forma, acabou sendo apresentado mais tarde, em momentos diferentes, pelo grande cantor Bruce Dickinson. A única canção que vale retratar é que Strange World foi a única canção que o próprio Iron Maiden não tocou muito, ou praticamente raras vezes, e depois não se apresentou. Então essa realmente o Bruce Dickinson não cantou, mas as demais a gente pode ouvir as seguintes versões para se ter uma ideia. No Live After Death a gente pode constar uma versão ao vivo já gravada, né, de um álbum clássico, a canção Phantom of the Opera. Live After
Megadeth também a gente já consegue conferir também a Running Free. Como também a enigmática primeira canção que dá nome à banda, né, que é Iron Maiden. Também no A Real Live Dead On a gente vê também ele apresentando a sua versão vocal para Remember Tomorrow. Como também da canção Sanctuary. Mesmo a instrumental, que não tem vocal, mas foi apresentada na época, Transylvania. O single de Devil Type Man Do, de 88, ele regravou inclusive uma versão chamando de Prowler 88, a canção Prowler. Prowler também pode ser encontrada no A Real Live Dead On. Do Evil Type Man Do também nós temos uma versão de Charlotte the Harlot 88, que também é interessante. Para promover o disco, o Iron Maiden acabou tendo várias sortes. Entre elas, por exemplo, eles fizeram vários shows e foram banda de abertura durante a turnê do álbum British Steel do Judas Priest. No dia 23 de agosto de 1980, eles também tiveram a oportunidade de ser a banda de abertura no Reading Festival, para ninguém menos que o UFO. Foi um grande show que tinha mais de 30 mil pessoas. E durante a Unmasked Tour, né, do Kiss, a banda também apresentou várias vezes como banda de abertura, totalizando um público de mais de 350 mil pessoas assistindo o Iron Maiden e o Kiss. E sem dúvida nenhuma isso foi muito importante para que a banda se consolidasse juntamente aos grandes, vamos falar assim, aos grandes espetáculos. Em 27 de outubro de 1980 sai o single O Homem em Uniforme, né, contendo as canções O Homem em Uniforme, Invasion e Phantom of the Opera Live. Depois dessa questão da turnê de evolução com o Kiss, quem foi demitido da banda foi ninguém menos que Dennis Stratton. Justamente foi trocado pelo guitarrista Adrian Smith, que terminou alguns shows. E é importante observar que, na verdade, existe uma alegação da banda e dele que ele estava focado na banda 150% e de que ele gostava de outras coisas além do heavy metal. Já o pessoal do Iron Maiden queria que ele se dedicasse 100% ao heavy metal, mas dá a entender que na verdade já existia uma tendência, mesmo antes quando ele entrou, que Dave Murray já tinha tentado trazer inclusive Adrian Smith para a banda. E vai acontecer justamente essa demissão. E ao término desses shows com o Kiss, quando eles voltam, o Dennis Stratton é praticamente demitido da banda e entra em seu lugar Adrian Smith. Para poder marcar exatamente essa nova formação, já com a colocação de Adrian Smith, a banda lança um EP ao vivo. O EP ao vivo Live Plus One continha as seguintes faixas: Sanctuary Live, Phantom of the Opera Live, Drifter Live e a canção O Homem em Uniforme. Observar também que existe uma versão deste álbum lançada pela Castle, né, que é uma versão do primeiro álbum de forma dupla. Ele possui um disco bônus na sua versão em CD. A versão da Castle em CD, ela inclui dentro do disco bônus as canções Burning Ambition, Drifter Live e a canção I've Got the Fire, né? E também apresenta uma espécie de obi, né? Aquele obi do estilo japonês. Essa versão se tornou muito rara e famosa e desejada pela grande maioria dos fãs do Iron Maiden. Em 2018 também a banda fez uma espécie de reformulação do seu catálogo, remasterizando todos os álbuns e lançando as versões, né, de forma diferente e presente, que seria as versões em Digipack. E é as versões que normalmente estão à venda hoje. Em 9 de outubro de 2020 também o primeiro álbum recebeu vamos falar assim, uma edição comemorativa de vinil, que é uma versão transparente, que reza ser idêntico ao primeiro, inclusive não incluindo a canção Sanctuary nele, mas é uma versão
é extremamente interessante também, comemorativo dos 40 anos vamos falar assim, do lançamento do álbum. Dá para perceber através desse vídeo que o primeiro Iron Maiden é uma espécie de primeiro bom capítulo de um bom livro. E sem dúvida nenhuma, o grande teste de uma banda vem a partir do seu segundo álbum. Mas o Iron Maiden já conseguiu, logo no seu primeiro álbum, já ser explosivo. E sem dúvida nenhuma, o seu segundo capítulo, que fica para o próximo vídeo, que é sobre o álbum Killers, vai mostrar como que a banda continuou trilhando um caminho de sucesso. Bem, galera, meu nome é Ideraldo e eu espero que vocês curtam esse vídeo. Deem um like, né, que isso é importante pra gente. E se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever. E em breve a gente dá continuidade a esse trabalho sobre a discobiografia do Iron Maiden. Valeu!